Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós forneceremos subsídio da lição de número 6 dos jovens, que tem como título Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, você que está nos ouvindo e sempre está nos acompanhando nas lições bíblicas, subsídio tanto das lições de jovens quanto das lições de adultos. Não se esqueça de nos abençoar com a sua inscrição em nosso canal, porque essa é a única forma que você tem de nos abençoar, fazer com que o nosso alcance consiga alcançar várias regiões do Brasil. Amém? Não se esqueça também que na descrição dessa podcast nós temos o link que dá acesso a um teste online. Teste este fácil, rápido e simples. Então vamos iniciar a nossa lição de número 6. Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Tópico primeiro fala a vocação e a primeira visão de Jeremias. Jeremias foi um jovem, meu irmão, diferente em relação à sua época dos outros jovens. Por quê? Porque ele teve um chamado de Deus na sua vida muito cedo. Por volta de seus 25 anos, ele recebe um chamado de Deus na sua vida. Deus chama ele para uma obra específica e foi uma obra difícil, porque Jeremias foi um profeta que pregou a palavra de Deus, a palavra de arrependimento para a nação de Israel, a nação de Judá, antes do cativeiro e durante o cativeiro. Ele falou o que Deus lhe falara, e ele passava isso tanto para o povo quanto para os reis, porque Jeremias pegou 5 reis ali de Judá. Os 5 últimos reis de Judá, começando a partir de Josias, Jeremias pegou todos os reis, todos aqueles reis, porque depois de Josias só teve reis maus. E nós vamos ver um dos reis a qual Jeremias teve um desabor. O autor até vai citar na lição bíblica a qual nós estamos comentando hoje. Como estávamos falando, Jeremias teve um chamado quando ele era muito moço. E isso foi um motivo de ele tentar se esquivar do chamado de Deus. E uma coisa interessante, meu irmão, porque quem tem chamada de Deus na sua vida, ele não quer a chamada na sua vida, ele não quer exercer aquilo que Deus tem para ele na sua vida. É claro que isso nós não podemos generalizar, mas majoritariamente quem tem chamado de Deus, ele não busca cargos, ele não busca ministério, ele não busca, mas Deus que resgata ele, que traz ele para o seu chamado, a sua vocação, porque quem chama é Deus, quem vocaciona é Deus. Tem muitas pessoas que acham, porque conhecem muito, que tem uma vocação. Ele pode até ter uma vocação, mas será que ele é chamado por Deus? Mas Jeremias era um jovem chamado por Deus. E ele olha e diz: eu sou criança, meu pai, eu sou criança, Deus. Como que eu vou levar juízo, levar palavras pesadas para este povo de dura cerviz? Mas Deus chama ele. Antes que eu te formasse, Jeremias, no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta.
Jeremias foi escolhido por Deus antes dele nascer. Observe, irmão, que é um chamado para o ministério, não é um chamado para a salvação. Como existe uma linha teológica que fala isto, que existe esse chamado individual à salvação. Não há. O chamado está em Cristo. Aqueles que estiverem em Cristo, esses sim são os eleitos. O chamado aqui, a Bíblia é clara, meu irmão. A Bíblia é clara. Fala, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias teve um chamado por profeta, porque nem sempre quem é chamado obtém a salvação. Então o chamado de Jeremias foi para exercer o ministério. E o grande exemplo que nos mostra que ser chamado não é sinônimo de salvação, nós temos o caso de Judas Iscariote, porque a Bíblia fala que Jesus passou uma noite em oração, para no outro dia ele escolher os 12, e entre eles estava Judas. Judas teve o chamado para o ministério, porém ele não obteve a salvação, então devemos ter cuidado com isso. O chamado de Jeremias foi um chamado para ser profeta. E nesse chamado Deus mostra uma visão a Jeremias, na verdade mostra duas, o autor cita apenas um aqui, que é o da vara de amendoeira. Jeremias, o que é que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira, pois viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. O que Deus estava mostrando para Jeremias, que a amendoeira era a árvore que florescia antes das outras. E era a árvore que quando estava florescendo é porque a primavera estava chegando. E era isso que Deus estava mostrando para Jeremias. E era isso, meu irmão, que Deus estava mostrando a Jeremias. Jeremias, o meu juízo se aproxima. E não é à toa que neste mesmo capítulo, Jeremias tem uma segunda visão, que é uma panela fervendo. E o líquido que está naquela panela transbordando para o norte. Por quê? Porque é o que Deus estava mostrando. O juízo vai vir do norte, porque os babilônicos, quando vieram atacar a nação de Judá, vieram pelo norte. E Deus estava mostrando a Jeremias que, Jeremias, as palavras que eu vou te dar, eu velo para cumprir. Eu velo. Então, meu amado irmão, Deus tem um chamado para a nossa vida. E qual o chamado que Deus tem para nós hoje, nesta nova aliança na qual estamos, na dispensação do Espírito, na dispensação da graça? O chamado que Deus nos tem é para pregoar a sua palavra, para levar a verdade aos que estão perdidos, aos que estão caminhando a passos largos para a perdição. Você tem um chamado de Deus, eu tenho um chamado de Deus. Todos os crentes salvos em Cristo tem esse chamado na sua vida, é o chamado de levar sua palavra aos que estão perdidos, aos que estão cegos pelo inimigo, com a mente cauterizada. Mas Deus colocou esse chamado na minha vida e na tua vida para que possamos levar a palavra dele para alcançar aquelas pessoas que estão desatentas, estão com um tapa-olhos em sua vista do inimigo, mas Deus tem nos levantado, meus amados irmãos, para irmos e fazermos a diferença nesse chamado, porque Deus também tem esse chamado para você. Deus tem um chamado na minha vida e Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, amém? Tópico 2, a rebelião do povo e a invasão estrangeira anunciada. Um povo rebelde. Que povo era esse rebelde? Era o povo de Judá. Jeremias pregava. Jeremias anunciava o juízo de Deus. E o povo não se convertia. O povo não se convertia. Teve um momento na vida de Jeremias que Jeremias falou, pregou, e o povo não deu ouvido. O povo de Judá não deu ouvido. Aí vem a nação da Babilônia e leva a primeira leva de cativos no ano 606 a.C. Nessa primeira leva de cativos ali, Daniel vai com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E naquele momento ali começa a contagem. Que contagem é essa? Dos 70 anos de cativeiros. Começa ali, porque a nação de Israel, meu amado irmão, a nação de Israel, que era o reino do norte, já tinha sido levada cativo pela Síria no ano 622 a.C. A contagem dos 70 anos não começou lá com Israel, não. Começou agora. Por quê? Porque quando o Judá é levado a cativo, no ano 606, aí sim, toda a nação estava fora do seu território, estava fora. Então começou a contagem dos 70 anos de cativeiro no ano 606.
quando leva a primeira leva de cativos. E Jeremias estava falando, pregoando, e o povo passou despercebido, não estava acreditando. Não estava acreditando. Mas Jeremias pregava, vocês vão ser levados cativo. Façam suas casas. Façam suas plantações. Porque o tempo vai ser longo, não vai ser uma chuva de verão que vocês vão passar lá, não. O tempo vai ser longo. Isso não quer dizer que Deus tinha abandonado o seu povo, não, mas isso era o juízo de Deus para um povo rebelde, um povo que deixou de cumprir por vários anos os estatutos estabelecidos por Deus, porque os 70 anos de cativeiro que eles deveriam passar é referente aos 70 anos dos 490 anos que eles deixaram de cumprir. O ano sabático, o ano que a terra deveria descansar. A cada 6 anos o povo trabalhava, juntava celeiros, mas no 7º ano a terra tinha que descansar. E no período monárquico de Israel, o povo deixou de fazer isso. E esses 70 anos é referente a isso, meu irmão. 70 anos de cativeiros, porque a terra deveria ficar em descanso. Foi isso que Deus fez. O juízo de Deus veio. O povo é levado cativo. E Jeremias vai, vocês têm que se subjugar a nação da Babilônia, porque essa é a vontade de Deus para a vida de vocês. Vocês têm que se submeter ao jugo da Babilônia. E chegou um momento que levanta um falso profeta e chega para Jeremias e fala que Jeremias está pregando, falando mentiras, falando leros, falando as coisas que não eram verdade. Mas o juízo de Deus veio sobre aquele falso profeta, meu irmão. O povo era rebelde. Jeremias era desprezado, menosprezado, não tinha valor. O pessoal não dava ouvido ao que Jeremias falava. E Jeremias, mesmo assim, ele preso. O povo já tinha sido levado cativo na primeira leva. O rei Jeoaquim estava reinando. E Jeremias vê que está sendo decretado um jejum. E ele escreve uma carta, meu irmão. Mas é uma carta que foi dada por Deus, palavra de Deus dada a Jeremias. E Jeremias fala para Baruque, o seu auxiliar, e Baruque escreve aquela carta. E Jeremias diz, vai lá e fala ao povo. É esta a palavra do Senhor. Baruque vai no meio do povo, fala aquilo, todos ficam atemorizados, até os soldados do rei ficam, e chama Baruque para ler apenas para os oficiais real, e eles lêem. E os oficiais pegam aquela carta e vai levar o rei. Mas os oficiais sabiam, conheciam o rei ímpio que estava reinando em Judá. E ele esconde Baruque e Jeremias, que já estava preso. E vai se ler aquela carta ao rei. Mas o rei nem se atenta, lá na sua casa de verão, naquela lareira, esquentando o seu corpo, nem espera terminar a leitura da carta. Pega a carta, picota a carta toda e ainda joga no fogo as palavras que Deus tinha falado ao profeta Jeremias, qual tinha sido falada ao povo e aos oficiais, e o rei menosprezou aquelas palavras. Mas Jeremias, mesmo triste, desprezado, menosprezado, não titubeou, porque Deus, além de dar aquelas palavras que o rei tinha jogado ao fogo, deu outras palavras de juízo também ao rei. E Jeremias foi esse homem, meu irmão, que é conhecido como profeta chorão, porque levava a mensagem de Deus e o povo não ouvia. E ele viu o juízo de Deus se cumprir na vida do povo, porque ele presenciou todas as levas de cativos da Babilônia até chegar ao ano de 586, quando Nabucodonosor vem e destrói o templo, destrói a cidade e leva cativo praticamente toda a cidade de Judá. E deixa ali apenas os mais pobres, que não tinham condições. E entre eles, Jeremias também fica ali entre os mais pobres, meu irmão. E o terceiro tópico, para terminarmos, fala: Jeremias em vão intercede pelo povo. O profeta, ele era um homem que intercedia pelo povo, porque ele se sensibilizava pelo que o povo estava passando, porque ele estava na condição de povo também. Embora ele fosse um homem escolhido por Deus, que estava pregoando a palavra de Deus, ele estava no meio do povo.
E Deus tinha uma promessa na vida do povo, era que o povo se arrependesse, o povo só bastava se arrepender. Mas o povo não deu ouvido àquilo que Deus entregara aos seus santos homens. E o povo foi levado cativo. E a profecia dizia que era 70 anos de cativeiro. 70 anos, meu irmão. Mas mesmo assim, Jeremias estava orando, intercedendo pelo povo, porque ele sabia que o Deus que permitiu, o Deus que levantou a nação da Babilônia para fazer o povo cativo, era o mesmo Deus que poderia libertar o povo. Mas a palavra dele tinha que se cumprir, conforme a visão que Jeremias teve. Ele viu aquela vara da medoeira. O juízo estava por vir. E agora o povo estava no juízo de Deus, sofrendo as consequências de seus pecados. E o povo não se arrepende. Não tinha aquele desejo de buscar santidade, porque o povo, o sacerdócio, estava se corrompendo cada dia mais. Mas o Deus, meu irmão, o Deus que é fiel, o Deus que tem promessa na vida dos seus, era o Deus que iria mudar o cativeiro do povo. Mas não naquele momento. Jeremias orou, intercedeu, mas não estava de acordo com a vontade de Deus, como em lições passadas nós falamos. Porque às vezes oramos, intercedemos, buscamos, mas aquilo que buscamos, aquilo que pedimos, aquilo que desejamos, não está na vontade de Deus na nossa vida. E nós muitas vezes não entendemos o porquê de Deus não responder, mas talvez o silêncio de Deus já seja a resposta para você, já seja a resposta para mim. Será que isso que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida? Nós temos que fazer, meu irmão, uma análise introspectiva de nós mesmos para sabermos se isso que nós estamos orando, intercedendo, está na vontade de Deus. Porque Jeremias orava, Jeremias intercedia, mas a vontade de Deus era que o juízo viesse sobre a nação de Judá. E agora ele estava no juízo de Deus, estava na moinha, passando pelo processo, como Jeremias mesmo viu, o oleiro trabalhando com o vaso. O vaso ia ser transformado, ia ser mudado. O oleiro estava trabalhando, tirando o que não presta. O povo agora ia passar pelo fogo, estava passando pela moinha de Jeová, para chegar lá na frente e reconhecer que só o Senhor é Deus. E o povo reconheceu, porque a história nos mostra que a nação foi liberta, o cativeiro libertou Israel da idolatria. E Israel pode ser acusado de tudo, menos de idolatria agora, meu irmão. O povo de Deus que saiu do cativeiro, se libertou das práticas idólatras. Então, meu irmão, nós temos que meditar nessas palavras, porque nem sempre quando oramos, quando pedimos, vai ser atendido, porque não está, muitas vezes, na vontade de Deus. Ou talvez não seja para aquele momento, como em lições passadas nós falamos. Amém? Então que possamos, meu irmão, meditar nessas palavras para que o Eterno venha fazer morada na nossa vida e sabermos que se estivermos diante de Deus em santidade, com o coração voltado para as coisas do céu, certamente Deus vai nos ouvir e atender a nossa oração de acordo com a sua vontade. Então esta é a lição número 6, que fala sobre Jeremias, meu amado irmão. Essa lição maravilhosa, Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Amém? Deus abençoe os irmãos. Continue nos acompanhando, meu amado irmão, e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor Deus nos permitir. Amém.